A Taesa é a empresa que eu mais falei aqui nesse canal e eu tô aqui de novo para falar para vocês. Os dividendos da Taesa acabaram, ela não vai mais pagar dividendos. Será que é isso que tá acontecendo? Vale a pena ainda investir nessa empresa? Principalmente depois de notícias como essas que vocês estão vendo aí na tela. Follow-on da Taesa, dividendos estão em risco. Lucro tem queda forte no quarto trimestre de 2022. A gente vai responder aqui hoje se ainda faz sentido investir na Taesa ou não. E mais do que isso, eu vou te entregar 3 outras empresas que estão pagando um dividendo muito maior do que a Taesa. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal Seu Dividendo ainda, se inscreve aqui embaixo que você não vai pagar nada e não vai perder mais nenhum dos outros vídeos. E você só vai deixar o like aqui nesse vídeo de hoje na hora que você olhar para um conteúdo assim e disser, porra, agora eu aprendi uma coisa nova. Aí você deixa o like, também não esquece. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. Esse aqui é o canal Seu Dividendo e a gente traz vídeos todas as semanas para analisar as principais notícias, as principais ações, principal conteúdo para ajudar você a viver de renda lá no seu futuro. E é como eu disse para vocês, a Taesa é queridinha de quem gosta de dividendos, então não tinha como eu não falar dela bastante aqui nos vídeos. Ainda mais agora que a gente se pega numa notícia como essa, Taesa caindo, despencando aqui o lucro dela lá em 2022, chegando a diminuir 94% desse lucro. Então, se ela lucrava R$100, agora ela tá lucrando R$6 ali. Foi esse o resultado do último trimestre do ano passado. E o mercado reagiu mal pra caramba, fazendo as ações da empresa caírem mais de 10% nos últimos 6 meses. Para uma empresa mais consolidada como essa aqui, é um valor bem considerável. A gente precisa lembrar que empresas boas pagadoras de dividendos, elas normalmente têm uma volatilidade, um balançar dos preços muito mais sutil do que outras empresas mais arrojadas. Então 10% em 6 meses é uma quantia alta. E o pior, se o lucro da empresa caiu, muito provavelmente os dividendos futuros vão cair também, uma vez que o dividendo é justamente uma parte do lucro da empresa que é distribuído com você acionista. E aí, falando disso tudo, vem a pergunta principal. Tá, mas e agora? A Taesa deixou de ser a queridinha dos dividendos de todo mundo? Ainda vale a pena investir? Será que tem alguma outra oportunidade em alguma ação que você não tá vendo que faz mais sentido investir do que a Taesa agora? E se você acompanha o caso da Taesa, você deve ter visto que recentemente a empresa tem soltado algumas notícias sobre um follow-on que ela vai distribuir para os acionistas. E basicamente o que ela vai fazer é vender novas ações no mercado. O cara da Taesa vai chegar lá na porta de todos os acionistas, todo mundo que está na bolsa e vai dizer: olha, você quer comprar mais umas ações da minha empresa aqui pelo preço X? E se você quiser, você compra aquelas novas ações ali, ganhou, e a empresa está colocando dinheiro no bolso, dinheiro no caixa da empresa quando ela faz um movimento como esse. E é aqui que entra mais um problema desse caso todo da Taesa. Os investidores como um todo começam a se perguntar: tá, mas pra que a Taesa quer esse dinheiro novo que ela tá colocando em caixa? Será que é porque ela não tá conseguindo mais manter os dividendos altos que ela mantinha no passado? Será que ela vai pegar todo esse dinheiro para pagar dividendos no futuro para os acionistas? Porque se for assim, esse dinheiro é mal produtivo dentro da empresa. E aí o mercado começa a desconfiar da saúde financeira da Taesa. Todas essas notícias parecem muito negativas para a Taesa se a gente olhar friamente. E a única solução para você, investidor, tomar a decisão se faz sentido continuar investindo na empresa ou se faz sentido já pensar em vender, é ter uma estratégia muito clara que te ajuda a definir isso. Porque se a gente for depender de notícia, cada semana sai uma notícia diferente sobre uma empresa diferente. Então é justamente baseado na estratégia que eu criei aqui junto com o Clube do Valor, chamada Máquina de Dividendos, que eu vou te mostrar tanto se faz sentido investir na Taesa, quanto 3 ações que estão pagando atualmente dividendos maiores do que a própria Taesa. E vamos lá para a primeira empresa que eu quero te falar aqui hoje, a empresa Qualicorp, de código QUAL3. A Qualicorp é uma consultoria e corretoras de seguros que é uma das líderes no Brasil na administração, gestão e venda de planos de saúde coletivos. E se a gente for olhar o dividend yield histórico da Qualicorp, a gente vê essa imagem que está na tela aqui para vocês, que mostra uma média de dividend yield histórica desde 2015 ali em torno de 5,4% pela empresa. E aí pode ser que você esteja se perguntando: pô, mas como é que a Qualicorp vai pagar mais dividendos que a Taesa se ela nunca teve um dividend yield maior do que 5% de média? Calma, segura o coração que eu vou te explicar isso aqui agora. O fato é que nos últimos 12 meses, as ações da Qualicorp já caíram mais de 71%, chegando a valer agora algo em torno de R$4 no momento que eu gravo esse vídeo. E é aqui que está o pulo do gato, presta atenção. Se a gente for olhar a comparação entre o lucro líquido da Qualicorp e a cotação dela a mercado, que é exatamente o que mostra esse gráfico que está na tela para vocês, a gente vê que o lucro líquido que está na linha verde
teve sim uma queda forte em 2022, só que a cotação da empresa teve uma queda muito maior nesse mesmo 2022. Ou seja, isso quer dizer que o senhor mercado, a cotação que você vê na tela lá quando você abre o seu home broker, descontou demais o preço dessa empresa em relação ao lucro que ela gera. E lembra que o dividendo é uma parcela do lucro de cada empresa. Então, se esse lucro aqui der uma pequena subida nos próximos meses, nos próximos 12, 36 meses, a gente provavelmente vai ver a Qualicorp pagar um dividendo muito alto em relação ao preço atual dela de mercado. E eu preciso te dizer que essa é uma das grandes vantagens de se investir com estratégia de dividendos. Muitas vezes você vai comprar uma empresa que está barata no seu preço quando você observa indicadores de dividendos muito altos, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento com a Qualicorp. Além disso, olhando para dentro do estatuto da empresa, a gente vê um payout mínimo ali de 25%, ou seja, pelo menos um quarto do lucro que a empresa tiver, ela vai distribuir para você como dividendos. E eu vou te falar que eu tô vendo quase ninguém mapeando essa empresa aqui que a gente tá falando nesse momento para você. E por que que a Qualicorp tá dentro da estratégia máquina de dividendos e por que que ela tá pagando mais do que a Taesa nesse momento? Primeiro argumento, ela tem uma liquidez média diária suficiente para entrar na estratégia. Além disso, ela vem pagando dividendos consistentes todos os anos, há mais de 5 anos, como essa imagem mostra aí para vocês. E apesar de a gente observar aqui um dividend yield na casa de 6,3% para os últimos 12 meses, se a gente faz uma média dos últimos 36 meses desse dividendo pago em relação ao preço atual, o que a gente vê é uma média anual acima de 23% de dividendo pela Qualicorp. E isso a coloca com uma média maior do que a Taesa dentro do ranking máquina de dividendos. E para você que está se perguntando, pô Felipe, mas como é que funciona essa máquina de dividendos? Como é que eu posso confiar numa estratégia que tu tá me falando assim, os critérios soltos? Eu vou te explicar ela exatamente nesse momento. Essa estratégia foi baseada em muitas outras estratégias que funcionam ao redor do mundo todo e adaptada para o mercado brasileiro. Um dos livros que mais me influenciou para criar essa estratégia é esse que tá aí na tela para vocês, o Get Rich with Dividends. Um livro de um investidor, de um analista investidor lá dos Estados Unidos que fala muito como é que ele pensa em dividendos lá nos Estados Unidos e que acabou funcionando também aqui pro Brasil. A estratégia se baseia em 3 critérios muito claros. Ponto número 1, a liquidez mínima diária de negociação das empresas. Ponto 2, se a empresa tem uma consistência de pagamentos todos os anos de dividendos há mais de 5 anos. E ponto 3, as empresas que têm a maior média de dividendo pago nos últimos 3 anos comparado ao preço atual. E a comprovação que a gente pode confiar numa estratégia como essa está no backtest que você está vendo aqui na tela. Essa estratégia trouxe um retorno de mais de 22% por ano para quem investiu desse jeito nos últimos 25 anos, o que foi muito acima do Ibovespa, o principal índice de ações aqui do Brasil. E além disso, a estratégia está com dividend yield nos últimos 12 meses na casa de 18%, o que também dá um pau ali no Ibovespa e no IDIV, como você vê nessa imagem da tela. E foi justamente baseado nesses critérios da máquina de dividendos que eu encontrei a segunda ação que a gente vai falar no vídeo de hoje. A empresa Unipar Carbocloro, de código UNIP6. Empresa que foi fundada aqui no Brasil lá em 1969 e atua no setor químico e petroquímico. A empresa se destaca como a maior produtora de cloro-soda da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC, empresa grande pra caramba. Se a gente for ver o pagamento de dividendos da Unipar, a gente vai ver que nos últimos 12, 24 meses ela pagou uma pancada, só que ela paga dividendos consistentes desde 2012, há 11 anos seguidos. Olhando para os últimos 12 meses da empresa, a gente vê uma queda ali de mais de 22% no preço das ações, e se a gente considerar o reinvestimento de todos os dividendos recebidos, essa queda cai para menos 10% no último ano ali, nos últimos 12 meses. E por que que a Unipar está na estratégia máquina de dividendos? Primeiro critério, ela tem liquidez diária suficiente, ali na casa de 18 milhões de reais. Ela tem consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos, como você consegue ver na tela. E ela tem um dividendo médio dos últimos 36 meses atual na casa de 13,7%, fazendo com que ela distribua uma média maior do que a Taesa e esteja bem colocada no ranking. Inclusive, antes de falar a terceira empresa que paga mais dividendo que a Taesa, eu quero deixar um presente aqui para você se você quer conhecer detalhes ainda mais robustos sobre a estratégia máquina de dividendos. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você baixar gratuitamente esse PDF que está rolando aí na tela para vocês, te explicando muito mais sobre a estratégia e mais do que isso, te dando 7 ações que estão dentro do ranking atualmente, gratuitamente para você. Então tem 3 aqui, mais 7 lá no PDF, dá uma olhada que isso vai te dar um upgrade muito grande como investidor. E é baseado nos critérios da estratégia que a gente chega na ação número 3, que eu vou falar as características para vocês e dizer o código no fim. Essa empresa é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização dessa energia, que em 2022 bateu o recorde histórico de lucro
líquido e de dividendo pago. Foi uma das mais queridinhas para quem tinha na carteira de dividendos ali em 2022. Se a gente for olhar para os últimos 12 meses, essa empresa está com uma queda de 16% no preço das ações, custando ali em torno de R$26. E se você já souber qual é a empresa, me fala aqui embaixo antes de eu dizer, quero ver se você adivinha. E se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, essa queda no preço das ações se torna, na verdade, uma alta de mais de 27% na empresa nos últimos 12 meses. E mais uma vez, por que essa empresa está dentro da estratégia? Critério número 1, ela tem uma liquidez média diária de negociação super suficiente, acima de 1 bilhão e 400 milhões todos os dias, é muita coisa. Ela tem consistência no pagamento de dividendos há mais de 5 anos também, e ela está atualmente com uma média de dividendos dos últimos 36 meses na casa de 31%, fazendo com que ela fique na primeira colocação da máquina de dividendos e pague ainda mais dividendos do que a Taesa. Eu estou falando aqui das ações da Petrobras, código PETR4, e que nos últimos 12 meses pagou 52% de dividendos, uma pancada. E para fechar esse vídeo, a resposta é que começamos a falar aqui se vale a pena continuar investindo nas ações da Taesa, sim ou não. E para isso, você precisa decidir muito claramente como investidor, seguir entre dois caminhos. O primeiro dos caminhos seria ouvir todas as narrativas, as notícias que você encontra na mídia todas as semanas e tomar decisões baseadas em o lucro da Taesa caiu no último trimestre, ou daqui a pouco, a Taesa teve um aumento do lucro nesse momento e agora a empresa pretende pagar muito mais dividendos. Notícias como essas vão surgir semana após semana, mês após mês no mercado financeiro. E você pode sim comprar ou vender as suas empresas baseado nessas notícias, mas muito provavelmente o teu resultado não é nem previsível, nem muito bom. O segundo caminho que você pode seguir é ter uma estratégia que já funcionou no passado e que te dê critérios muito claros para tomar esse tipo de decisão. Compro, vendo, o que é que eu faço? É só com estratégia clara assim que você vai blindar todos os vieses emocionais que você tem como ser humano. É tenso passar por um momento como esse, eu te entendo, eu também fico. Será que os dividendos vão se manter? Só que a decisão que a gente toma precisa estar blindada desses vieses. E quando a gente pega a máquina de dividendos e olha para a Taesa nesse momento atual, a gente vê a empresa pagando dividendos consistentes desde 2004, o que são quase 20 anos já de dividendos distribuídos todos os anos. E a gente vê uma média de dividendos pagos nos últimos 36 meses na casa de 13% ao ano. O que coloca a Taesa na quarta colocação do ranking máquina de dividendos e que sim, eu continuo investindo nela. E aí eu pergunto para você, me conta aqui nos comentários, você continua investindo na Taesa ou você vai vender tudo depois dessas notícias? Lembra que aqui embaixo está o link com as 7 ações que estão atualmente na máquina de dividendos. E se teve alguma informação aqui que te ensinou qualquer coisa, deixa o like, que é gratuito, se inscreve no canal, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.